Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos começando aqui o Seminário de Formação Católica. Me confirme aí se está online. Me confirme aí se está tudo ok. Beleza, pessoal? Pessoal, essa aula aqui faz parte. Deixa eu acertar aqui. Faz parte de uma série onde a gente quer trabalhar a formação católica, a formação da doutrina, do Evangelho, das Sagradas Escrituras e daquilo que a Igreja nos diz. Um esforço aí da gente trazer de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível às pessoas, as verdades da nossa Igreja. Boa noite a todos aí. Meus irmãos, conforme a gente anunciou aí um pouco em cima da hora, o tema de hoje é sobre os sacramentos. Nós vamos falar sobre o batismo e a confirmação. Vamos começar então com uma oração, meus irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós clamamos a unção do Teu Espírito sobre todos nós, Senhor. Sobre nós que vamos escutar a Tua palavra, essa reflexão da Tua doutrina, Senhor. Que essas verdades de fé, Senhor, entrem em nosso coração. Te pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, hoje o tema então é o batismo, sacramentos do batismo e confirmação. Sejam todos bem-vindos aí. Essa aula é a aula 33, faz parte do seminário. Quem está chegando aí faz parte do seminário de formação católica. A gente está no esforço aí de trazer uma formação, tipo um curso de teologia para leigos, né? Um curso simples de trazer, um esforço de trazer as verdades da teologia. Nós temos aí um plano de estudos longo. Depois nas próximas aulas eu vou compartilhar todo o nosso plano, esse ano que vem, tá? E de forma gratuita, de forma aí a gente trazer. Ontem a Maria de Nazaré me fez uma pergunta, né? E eu gostaria de continuar aqui. Ela tá aí. Boa noite, Maria. Louvado seja Deus. Como é que você arruma tempo? Na verdade, Maria de Nazaré e todos que estão ouvindo, eu caminho assim na igreja. Vou contar bem resumidamente assim. Eu comecei a caminhar na igreja em 83, mais ou menos. 83 não, 93, errei aqui. 93 eu comecei minha caminhada e eu tive uma experiência com Deus. E como eu era muito de ler, e eu lia tudo quanto era porcaria aí do mundo, né? Eu tive muitas dúvidas da Bíblia, da igreja. Eu duvidava, esse negócio de Nossa Senhora, esse negócio de anjo, isso aí eu não acredito não. Acredito só na Bíblia, e nem conhecia a Bíblia. Então assim, eu duvidava. Só que, graças a Deus, eu quis buscar a verdade. Eu, com sinceridade, eu busquei, né? O que a igreja fala dele? Por que tem esse negócio de Nossa Senhora? E comecei a ler, comecei a pesquisar. Então, assim, são mais de 20 anos buscando as coisas de Deus, né? E eu sempre coloquei no meu coração o seguinte: se eu quero saber sobre a igreja católica, eu vou perguntar à igreja católica, eu não vou perguntar à igreja protestante, né? Se eu quero saber sobre a igreja protestante, eu vou ver lá nos protestantes. Mas se eu quiser sobre a igreja católica, eu vou escutar a igreja católica. Né? Mesma coisa, eu costumo falar isso, né? Mesma coisa que eu quiser saber do Flamengo, eu vou perguntar a um vascaíno. Não vai dar certo, né? Eu quiser saber enfim. E aí, desses 20 anos, a gente está trabalhando na formação dos jovens. A gente tinha um grupo de jovem. Amém, Maria. Então, eu tenho cadernos de pregação, de estudo, né? Igual esse aqui, ó, o batismo, que hoje eu estou falando para vocês. Eu escrevi isso tem um tempinho já, acho que foi ano passado.
tá? Então eu dei uma pregação, uma formação sobre o batismo e o crisma. E eu sempre gostei de organizar. E aí tá aí. Sim, Maria, o grupo Cefas, né? O site Cefas, ele se originou, na verdade, de o meu serviço me transferiu de cidade. Então, eu trabalhava na cidade, eu era carteiro na cidade, eu conhecia todo mundo, eu rodava e eu ia, né, nos grupos de oração, eu tinha... Enfim, quando eu me transferi de cidade, eu larguei tudo, eu tive que largar tudo. Eu comecei então o quê? A trabalhar pela internet. Aí que nasceu o blog Missão Cefas e eu comecei a evangelizar pelas redes sociais. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o batismo. Meus irmãos, os sacramentos, tem os sacramentos de comunhão, os sacramentos de cura e os sacramentos de iniciação, ok? Os sacramentos de iniciação são o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Então, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Para você iniciar a vida cristã, você tem que ter esses três sacramentos. É o sacramento de iniciação na vida cristã. E é isso que Cristo nos deixou. Não é a igreja, é Cristo. Claro que a igreja traz esses tesouros guardados, né, no depósito da fé. Então, o batismo, a confirmação ou crisma e a Eucaristia, você, com esses três sacramentos, você começa a caminhada cristã. Ok, meus irmãos? Quem não tem esses três sacramentos não está com sua iniciação cristã completa. Não quer dizer que não iniciou na caminhada cristã, claro que iniciou, mas você não completou a iniciação cristã. E hoje nós vamos falar sobre o batismo e a confirmação. O batismo, então. No Catecismo Romano, no parágrafo 179, diz assim: o batismo é o sacramento da regeneração mediante a água e a palavra. Então, esses dois elementos são essenciais para acontecer o batismo. São elementos concretos, meus irmãos. A água e a palavra. Para acontecer o batismo tem que ter a água que se derrama. É o símbolo da água que purifica. Tem que ter o elemento água. Não basta de coração, não. Tem que ter o físico, a água. E a palavra. Que palavra? A palavra que Jesus nos ensinou. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque eu batizo em nome de um Deus só em três pessoas. Tá? Então, meus irmãos, o batismo é o sacramento da regeneração. Por que essa palavra regeneração? Regenerar, voltar à origem, ao germe, àquilo que Deus nos fez. O que Deus nos fez? A sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, ela foi corrompida pelo pecado original. Então, o batismo regenera, restaura em nós essa imagem e semelhança com o Criador. Vê que lindo isso. O que é a iniciação? A gente falou de iniciação cristã. Todas as religiões têm os seus ritos iniciáticos, ok? Tem os seus ritos de iniciação nas seitas, né? Maçonaria, no budismo, no islamismo. Todas as religiões têm os seus ritos iniciáticos, que se chama. Mas nos sacramentos católicos, né, eles são muito mais profundos do que todos os ritos iniciáticos da história da humanidade. A humanidade sempre foi religiosa. O ser humano, na sua essência, nunca foi ateu. Para o ser humano ser ateu, ele tem que fazer um esforço mental gigantesco. Porque desde o homem das cavernas, ele sempre acreditou numa divindade. Isso Deus colocou no coração do homem, diz o Catecismo, o Concílio Vaticano II. Isso está na nossa alma. A sede do eterno, a sede do transcendente, a sede de Deus. Então, esses ritos iniciáticos sempre existiu em todas as religiões que o homem foi construindo, ok? Mas os sacramentos cristãos ensinados por Cristo, guardados pela Igreja Católica, eles são
mais poderosos, mais profundos e mais simbólicos, filosófico, teologicamente ou historicamente falando. Possui uma simbologia profunda e uma coerência com todo o sentido histórico e teológico. Ok, meus irmãos? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Por exemplo, a Bíblia, ela abre Gênesis 1, capítulo 1 e 2. Diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja só, no princípio Deus criou o céu e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha o elemento água já aí presente e o Espírito Santo, né? Na vigília pascal, a bênção da água no missal romano diz assim: nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios, que sepultasse os vícios, fizesse nascer a santidade. Então, além da água estar presente na criação, a água está presente no dilúvio, onde sepulta os vícios, uma humanidade pecaminosa, e nasce uma nova humanidade. Também, nesse mesmo trecho, diz assim: concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Também essa passagem, essa Páscoa da libertação do povo, que tem uma simbologia gigantesca no judaísmo e no cristianismo, né? Que é a própria morte do Cordeiro na cruz. Ali está presente a prefiguração do batismo nas águas que se separam e você atravessa pela água a libertação. Olha que lindo e que profundo filosófico e teologicamente isso. O Catecismo da Igreja Católica, 1214, diz assim: o mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual ele ressuscita como nova criatura. Em João 3,5, Jesus fala, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente entende perfeitamente o que quer dizer nascer do Espírito, mas nascer da água é o batismo, meus irmãos. O batismo é isso. Jesus deixou claro o batismo, mas quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer, quem não for batizado não será salvo, né? Não poderá ver o reino de Deus. Isso não é um pouco radical, Alessandro? Bem, meus irmãos, escutemos o próprio Jesus. No Evangelho de Marcos, no finalzinho do Evangelho de Marcos, ele diz assim: ide por todo mundo, é uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Veja só como que o batismo está intimamente unido à pregação do Evangelho, à conversão. Jesus manda os discípulos batizarem. Jesus se deixa batizar por João Batista. É claro que o batismo de João Batista é um batismo de penitência e o batismo de Jesus é o batismo. É tudo isso que nós estamos vendo aqui. Tem toda essa simbologia profunda, né? O batismo de João Batista é uma preparação para o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o mesmo batismo. O batismo de Jesus é o completo. É o batismo onde Jesus ensina, né, a batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos ensinei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, meus irmãos, o batismo é essencial para a nossa salvação. Se tem alguém aqui que não foi batizado ainda, pelo amor de Deus, corre atrás do sacerdote, busque o batismo. Tá? Simbolizados pelos discípulos que renunciam a si mesmo, tomam a cruz e seguem a Jesus, o batismo. O batismo simboliza
essa mudança. Esses discípulos esse Mateus que abandona a coletoria de impostos, né? Pedro que larga as redes e vai seguir Jesus. O batismo significa isso. Eu começo a ser discípulo do Mestre. No batismo eu assumo o meu cristianismo. Eu assumo ser cristão. Eu assumo ser de Deus. Então, a partir de agora, o batismo não é só aquele rito que eu fiz lá quando era criança. O batismo significa a minha vocação. Eu preciso celebrar o batismo o resto da minha vida. O batismo é um compromisso com Deus. E se eu o fiz quando criança, que eu não tinha consciência, os meus pais fizeram isso e pode ser feito isso, tá? Isso tá na Bíblia também, tá? Apesar dos evangélicos falar, tá na Bíblia também, tá na Bíblia claramente nos Atos Apóstolos, momentos em que os apóstolos batizaram a família inteira, inclusive crianças, ok? Então assim, nós somos chamados a esse batismo e carregar esse batismo no peito, no coração, né? Se eu não me engano, o documento da igreja diz assim: a missão de Jesus continua em cada batizado, em cada um de nós que é batizado, eu sou batizado, cada um de nós, em cada batizado que ora, vive, crê, sofre e continua a missão de Jesus. Então nós temos a missão de continuar a missão de Jesus. Esse batismo foi ordenado por Cristo, ok? E definido por Ele como necessário para a salvação. Deu para entender, irmãos? Foi definido pelo próprio Jesus. Mas vamos lá. Quais são as graças que o batismo derrama sobre nós? São 4, diz o catecismo. Primeira graça, remissão dos pecados. Existe o pecado original, o pecado que nós vimos ontem, a lei da concupiscência. Não é isso? Muito boa a aula de ontem, não deixe de ver a aula 32, né, sobre os 10 mandamentos. Então a lei da concupiscência que colocou em nós o pecado original. O batismo nos limpa, nos dá remissão desses pecados, de todos os pecados, de todos. Quando você é batizado, você é regenerado, regenerado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali tem a segunda graça, você recebe uma vida nova. A partir de agora eu sou um Alessandro novo, é uma Marina nova, uma Eliane nova, Eliana nova, né? Uma Silvia nova. Nós recebemos uma vida nova. O homem velho está aqui, com a concupiscência, né? O pecado original, ele é remido, ok? Ele é perdoado, mas as consequências do pecado original persistem, ok? A concupiscência, a queda ao pecado, né? O desejo de pecar, isso permanece, né? Nossa Senhora foi, né, gerada sem esse pecado original. Nós vamos ver isso, dogma, nela aí nos próximos dias. Próximo de Nossa Senhora do Carmo aí, a gente vai falar sobre esses dogmas. Outra graça, nós nos tornamos membro do corpo de Cristo. Então, a partir de agora, nós fazemos parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte de uma comunhão com a igreja inteira, no mundo inteiro, e também com a igreja de todos os tempos. A igreja que subiu e está gloriosa no céu, a igreja que subiu e está no purgatório a caminho do céu. Então nós fazemos comunhão com a igreja inteira. E, quarta graça, nós recebemos um sinal indestrutível. Indestrutível. Ninguém pode tirar de nós a graça do batismo. Ninguém pode tirar de nós. Nada. Nem um demônio, nem nada. Esse sinal é um sinal eterno. Nós somos de Cristo. Nós somos batizados. Ok, meus irmãos? Para maior aprofundamento, recomendo vocês lerem o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos de 1262 a 1274. Ok, meus irmãos? Alguns sinais, né? A água, como a gente já conversou aqui, né? Que simboliza tanto a criação, ela está presente na criação, ela está presente na aliança, na primeira aliança com Noé, está presente na segunda aliança com Moisés, né, na Páscoa da Libertação.
E esse batismo, ele é o início da caminhada. Então a gente passa pelo Jordão, a gente é liberto e agora começa a nossa peregrinação. Lembra que o povo de Deus ficou no deserto 40 anos até chegar na terra prometida? Essa é a nossa vida, irmãos. A caminhada desse povo no deserto prefigura, figura da nossa vida. Aqui nesse deserto dessa vida, que busca a terra prometida, que agora não é mais um país, um bairro, um local físico, mas é o céu. Ok, meus irmãos? Então, nesse caminho, no deserto, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por dificuldades, mas nós vamos alcançar, se nós caminharmos com Cristo nesse deserto, sermos fiéis, vamos passar por morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Ok? E aí alcançar a terra prometida. Então é um simbolismo profundíssimo, profundíssimo. Perguntaram qual é o parágrafo. Vou repetir. Catecismo 1262 a 1274. Ok? Meus irmãos, quem pode batizar? O catecismo diz que qualquer um de nós pode batizar em caso de extrema necessidade. Ok? No parágrafo 1256, ele diz assim: são ministros ordinários do batismo o bispo e o presbítero. O presbítero é o padre, né? E na igreja latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, até mesmo a não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar, utilizando a fórmula batismal trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo. A intenção requerida é querer fazer o que a igreja faz quando batiza. A igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. Então, assim, em caso de extrema necessidade, uma pessoa está morrendo, você presenciou um acidente e a pessoa está agonizando, né? Uma criança, um neném nasce, você sabe que está morrendo. Você pode pegar um pouquinho de água, botar na testa da pessoa e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Se a pessoa for consciente, se você puder perguntar: quer ser batizado? Né? Você já é batizado? E aí, nesses últimos momentos, a pessoa fala: eu quero ser batizado, e você batiza. Ok? Se não, você pode fazer com a criança. Então, meus irmãos, a igreja abre isso, inclusive para pessoas que não são batizadas, mas têm essa consciência, pode fazer o batismo. Ok, meus irmãos? O batismo tem toda essa simbologia de vida nova. E aí vem o crisma, ou a confirmação. O sacramento da confirmação, ele é o cume do sacramento do batismo. Ele é o ápice. Ele é a consumação. Essa é a palavra usada pelo catecismo. Ele consuma o batismo. Então ali ele finaliza o batismo. Agora sim, você adulto, né? Você foi prometido com os pais, foi batizado quando criança, né? E agora você foi então doutrinado. E agora, quando adulto, você diz: sim, eu consumo o meu batismo, eu confirmo o meu batismo, eu sou de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é preciso essa consumação do batismo. É necessário. Repita aqui o que eu falei no início. O sacramento do batismo, a confirmação e a Eucaristia são sacramentos de iniciação na vida cristã. Se você não tem os três, você não iniciou completamente a sua caminhada cristã. Então a confirmação é realmente a consumação do batismo. Você precisa passar pelo crisma, sim. Sim, não basta ser batizado. Né? E o que é o crisma? O que é a confirmação? É um aprofundamento da graça batismal, uma renovação e um sinal à missão. Então ele confirma toda essa vocação, essa regeneração, essa graça de vida nova, né? Aqueles elementos, mas ele te impulsiona à vida missionária.
É justamente o evangelho de hoje. Jesus chama os 12 e ali, né, os chama a essa vida batismal, a essa vida de missionários. Já chama os 12 e já os coloca de dois em dois a evangelizar. Cristão não é para ficar sentado no banco da igreja esquentando o banco. Nós somos chamados a evangelizar qualquer um aqui, meus irmãos. Você que não sabe falar, você que não sabe pregar, você que gagueja, não tem problema. Você é chamado a ser missionário. Todos nós. Você não precisa saber pregar, ir na frente e falar. Mas você é exigido como cristão, como batizado, a falar com seus familiares, a falar com o próximo mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Da sua simplicidade, com a sua vida, com o seu testemunho. Isso é essencial. Os cristãos, eles são chamados na Bíblia, em primeiro lugar, de testemunhas. Testemunhas. Né? São Francisco de Assis diz assim: pregai o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Olha que lindo isso. Então, em primeiro lugar, o testemunho. O testemunho real e verdadeiro da nossa vida. Desse testemunho nasce a necessidade das palavras. A necessidade de transbordar, de levar essa mensagem, de pregar. Tem um comentário aqui, Maria Souza. Tem um sobrinho que estava morrendo, aí os vizinhos batizou e ele viveu. Sim, Maria, olha que bênção. Existem vários casos de milagres quando a pessoa é batizada, a pessoa é curada, a pessoa é liberta. Milagres extraordinários. Que bonito, Maria Souza, você trazer isso aí. Ok? Somos chamados a testemunho e obra, já falei. E a confirmação, ele é simbolizado pelo fato de Pentecostes, né? Nós temos os discípulos, né? Nós temos os discípulos que começam a caminhar, né, a seguir Jesus, mas é só em Pentecostes, só lá na descida do Espírito Santo é que começa de fato a missão, a evangelização deles como apóstolos. E ali eles dão a vida. E ali eles são realmente missionários. Então, o crismado, a simbologia dele é a partir do Pentecostes. A partir dali, nós somos chamados. Sobre a recepção desse sacramento, é o bispo, né? É o bispo que pode crismar com um óleo santo sobre a nossa cabeça. Ele impõe as mãos, né? E passa o óleo, a consagração à missão de Cristo. O bispo ele pode delegar algum sacerdote ou alguns sacerdotes para auxiliá-lo quando o rebanho é muito grande, tá? Os efeitos da confirmação, os efeitos do crisma. No 1303, o catecismo ele fala sobre estes efeitos. São os mesmos efeitos do batismo, só que mais aprofundados, né? Nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai. Né? Aumenta em nós os dons do Espírito Santo e torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja e nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Então, meus irmãos, é preciso anunciar sem temer, sem medo, com coragem, com destemor a palavra de Cristo. É preciso gritar. São Francisco de Assis começou a pregar sozinho nas praças. Sozinho. Ele pregava para os passarinhos. Todo mundo falava que ele é um louco. Ele é um louco. Se ele tivesse desistido, meus irmãos, no início. Ele pregava só para os cachorros, para os lobos. E ele não deixou de pregar. E aí veio um irmãozinho e abandonou a família e foi seguir ele. E veio dois, e veio três. É assim, meus irmãos. Nós temos que anunciar a palavra e não deixar de anunciar. Seja aonde for, como for, quando for. Ok? Esse é o chamado que o Senhor nos chama.
Ok, o bispo, ele consagra esse óleo que é usado no crisma, né? Ele é consagrado esse óleo uma vez no ano só, na quinta-feira santa, tá? É preciso ter uma idade madura para receber o crisma, né? Preciso ter pelo menos uma noção inicial e nos leva a união mais profunda, como eu li aqui, com o Espírito Santo. Então, quem quiser aprofundar sobre o crisma, né? A recepção do sacramento e etc., você pode começar no catecismo do parágrafo 1288 e vai até 1309, que vai falar da união íntima, ok? Da união íntima com Cristo. Então, nesse dom, nesse crisma, acontece ali misteriosamente, né? Claro que na hora que o bispo lá impõe as mãos, aquele rito às vezes tão humano, às vezes você olha assim, só com os olhos da carne, né? Ah, isso aí tá muito aquele, como é que a gente chama? A solenidade e tal. Mas a intenção e as palavras, é isso que Jesus falava. As palavras. É preciso ter a água, o batismo, a água e as palavras. Como o catecismo falou, pode ser até uma pessoa que não é batizada. Quer dizer, tendo os elementos, a graça acontece. Também no crisma. Impôs as mãos um bispo ordenado, um bispo, né, que vem na escala, que ele vem sucessor dos apóstolos. Impôs as mãos, inclamou o Espírito Santo, você está crismado. Ok, meus irmãos? E o óleo veio acrescentar depois. Mas isso aí já faz o efeito do crisma. A partir desse momento, nós temos o Espírito Santo em nós. E basta agora a gente reinflamar esse carisma que está em nós. Cada vez que nós pedimos, vem Espírito Santo, né? Batiza-me, Espírito Santo, batiza-me, Senhor, no teu Espírito. A gente está pedindo o quê? Não é um novo batismo, é um reinflamar. Que São Paulo falava, né? Reinflama o carisma que está em ti quando os anciões imporam as mãos sobre ti, Timóteo. Então, meus irmãos, esse carisma está em nós. Esse Espírito Santo, esse poder está em nós. O que precisa agora é reinflamar. Então, meus irmãos, essa é a formação de hoje. Já deu o nosso horário. O batismo e a confirmação, que é essencial para a nossa iniciação na caminhada cristã. Ok, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, até segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem nós continuamos com a aula 34 às 10 horas da noite. Até lá, dá uma olhada nos vídeos antigos aí, o que você não viu, se tem alguma coisa interessante. Já são aí 33 aulas, tá? Veja aí se tem alguma coisa interessante para edificar a sua fé, tá bom? O link com todas as aulas está aí na descrição do vídeo, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, boa noite, shalom. Fique com Deus, tá bom? Compartilhe, curta esse vídeo, tá bom? Divulgue aí para as pessoas que necessitam dessa palavra.